Uma cordial boa noite a vocês todos. Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui esse final de semana. Antes de começar, eu preciso transmitir o abraço da Úrsula. Ela não veio junto, porque não arriscou ser motorista a BR-470. Eu há 3 anos não posso mais dirigir. Passei muito trabalho para aprender a andar de caroneiro, porque eu ficava freando, até acreditar que minha mulher sabe dirigir, mas ela sabe dirigir mesmo. Mas ela não arrisca numa estrada tão movimentada e tão complicada assim. Então, fica para outra ocasião. Mas ela manda um abraço, gostaria de estar junto aqui. Talvez mais uma pequena frase sobre a nossa filharada, Todos 5 casados, indo para o 10º neto, mas eu espero chegar na dúzia. O caçula não começou ainda, então a hora que ele começar eu espero que complete. Nós temos 2 filhos morando, uma filha morando a Karina morando na Suíça, com 2 filhas, e o Daniel morando com 3 filhos na Alemanha. Então a gente fica meio dividido, E enquanto nós tivermos a saúde suficiente e o fôlego, a gente passa 3 meses por ano, 2 meses e meio por ano lá, lambendo as crias de lá, para daí depois voltar e lamber as crias daqui. Então a gente vai revezando um pouquinho. Depois dos 75 não dá para fazer mais, porque daí os seguros de viagem não vão mais garantir um belinho viagem, Então, os filhos estão grandes, estão se virando na vida, e nós dois estamos, para não ficar sozinhos em casa, tem 4 estudantes morando no andar de cima da casa, então a gente está bem guarnecido assim, Se bem que eles ganharam Covid e nós não, Então a gente tem que cuidar dos doentes lá em cima, mas usando máscara, mantendo distância e lavando as mãos, a gente já afasta o maior perigo. A saúde, a minha não está meio, não enxergo mais, o pessoal que está sentado atrás, eu vejo sombra, não vejo mais, para reconhecer o rosto assim, seu resto eu sei que está sentado ali, então, mas para dizer que conheço, não, nessa distância eu não vejo, e para eu escrever alguma coisa, mesmo que a letra seja grande, eu tenho que pôr uma lente na frente, Mas por enquanto dá para manter assim como está, então eu estou contente, sou grato a Deus. Meu câncer no começo do ano voltou mais uma vez, operei mais um pedaço do intestino, então isso vai voltar sempre de novo, como está nos últimos 20 anos, Eu sei que um dia o prazo termina e isso a gente tem que aceitar da boa mão de Deus. Mas isso é o suficiente sobre Martin Weinberg. Então, vamos ao nosso tema. O Valdecir disse, Martin, nós temos que tratar do tema da volta de Cristo. Então, eu escolhi essa última palavra final do Apocalipse, bem lá no finalzinho, no último capítulo, Maranata. Vem, vem, Senhor Jesus. É a oração da igreja antiga. Nós oramos isso no Pai Nosso, venha o teu reino. Mas, na verdade, nós não cremos nisso dessa forma. Nós não levamos isso ao pé da letra. Será que uma pessoa descrente que passasse por aqui diria, quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu? Nós somos o povo que almeja morar na eternidade? Nós queremos ir no céu, mas não já, É assim que nós pensamos. Então nós vamos ter que tratar desse assunto com seriedade e perceber o que é o ensino bíblico. E eu dividi em 3 etapas. A primeira etapa é a vinda de Cristo e a família. O apóstolo Paulo, nessa passagem que a Lilian leu, ele diz que nós precisamos saber isso, que virão tempos difíceis. E aí o apóstolo Paulo descreve esses tempos difíceis. Nós normalmente, quando pensamos em tempos difíceis, vamos pensar em catástrofes, o tsunami, a pandemia.
E uma porção de coisas assim que são espetaculares, aparecem na televisão. Mas o apóstolo Paulo não fala isso. Quando ele fala dos tempos difíceis, ele descreve a atitude das pessoas. E se você, nós vamos olhar os textos depois um pouco mais de perto, mas se você olhar, ele vai falar dos homens, ele vai falar um monte. Parece que nós somos mais problema do que nós admitimos. Porque ele enumera pelo menos uns 10 problemas dos homens. Eu não contei assim no detalhe, pode ser que sejam 12. E das mulheres ele só fala de um problema. Mas na verdade ele faz essa distinção por um outro motivo. É que nos tempos do apóstolo Paulo, quem vivia para fora de casa eram os homens. As mulheres viviam praticamente da casa para dentro. Isso não é coisa tão antiga assim. A minha avó, a mãe do meu pai, nunca saiu mais do que 30 quilômetros de Santa Isabel, lá em Águas Mortas. É o mais que ela viajou, não é? Então, quando eu fui para Curitiba, eles pediram para eu ajudar nos cultos em alemão, e eram as mulheres idosas que não sabiam falar português. Os homens todos sabiam falar. Por quê? Porque a lide dela era dentro de casa. As mulheres, minha mãe não trabalhou fora de casa, minha sogra não trabalhou fora de casa. Então, o estilo de vida de homens e mulheres era muito distinto. Eu sei que na roça todo mundo trabalhava fora de casa e dentro de casa, mas nas cidades isso era a diferença. Então, o apóstolo Paulo foca mais nos homens do que nas mulheres por causa dessa diferença. Eles estavam mais imersos na vida da sociedade, enfrentando os desafios do mundo perdido. Enquanto que em casa isso era, alguém tinha que entrar na casa para trazer a perdição para dentro de casa. Hoje isso é diferente, então nós podemos juntar o que o apóstolo Paulo diz para os homens e diz para as mulheres, podemos juntar num pacote só, porque nós todos vivemos inseridos na sociedade. Mesmo que alguém não saia e diga, não, mas pastor, eu não saio de casa, mas liga o televisor, furunga lá no WhatsApp. Então, na verdade, nós estamos expostos de igual modo aos desafios que nos cercam. E nós precisamos entender o que vem a ser os tempos difíceis. Então, alguém que tem sua Bíblia consigo, queira ler em voz alta, me leia mais uma vez os versículos 1 a 9 de 2 Timóteo 3, os versículos 1 a 9. Só em voz alta. Alguém de vocês aí? É que eu não consigo ler a Bíblia, mesmo com letra grande, ela é muito pequena para eu enxergar. E quem tem coragem, por favor, voz firme, alta, e só os versículos 1 a 9. Não, que medo é esse? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, retrógrados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Muito obrigado. O apóstolo Paulo enumera, ele em vez de tratar dos tempos difíceis, de coisa de catástrofe, de coisa, não. Ele fala de um problema de caráter.
Ele diz os tempos difíceis, a dificuldade dos tempos difíceis é o que os tempos difíceis, o que os tempos antes da vinda de Cristo vão fazer no caráter das pessoas. E ele escreve isso para Timóteo, dizendo para ele: tu precisas estar consciente que você vive num ambiente em que, como a Lilian leu do profeta Isaías, se chama o bem de mal e o mal de bem. Onde se diz que a luz é trevas e as trevas são luz. Ele enumera e detalha isso, eu só vou destacar 5 palavras aqui. Ele fala que as pessoas são egoístas. E que, por que ele fala do egoísmo? Porque o egoísmo é algo que nos contagia. Não é assim que nós, por sermos cristãos, por seguirmos a Cristo, somos imunes ao egoísmo. Mas onde todos na volta são dominados pelo egoísmo, a nossa tendência é de nos adaptar a esse ambiente. Uma vez, 3 amigos estavam num restaurante comendo juntos e sobrou um bife. Aí um sempre dizia: não, pega você. E nisso apagou a luz e um deu um berro. Quando a luz acendeu de novo, um tinha fincado 2 garfos na mão, um tinha passado a mão no bife e os outros estavam metendo o garfo e pegaram a mão dele. Essa é a natureza humana. E quando nós pensamos que isso não nos contagia, nós vamos ser levados de roldão. Então, o que o apóstolo está dizendo? Que nos tempos difíceis, se isso é a característica do nosso coração humano, nós precisamos enfrentar o egoísmo em nós. Porque se eu não enfrento em mim, eu vou ser levado pela correnteza. Ele continua dizendo: pessoas sem amor pela família. Assim, isso é assustador. A Ula e eu, nós juntos, nós somos 2 famílias, ela tinha 7 irmãos e eu tenho 3 irmãos, então nós somos ao todo 8 mais 4, nós somos 12 pessoas. E na nossa família tem mais que 12 divórcios. Minha irmã mais velha divorciou 2 vezes, a outra divorciou 1 vez, e meu irmão também divorciou. Na casa da minha irmã, tem uma irmã mais nova que divorciou 5 vezes. Então, mas eu não estou fazendo juízo sobre eles. Mas é assim que nós vivemos numa sociedade em que o valor da família, o valor do relacionamento foi pro brejo. Por que isso? Porque se não é assim como eu desejo, então, uma vez até um jovem casal que pediu para eu fazer o casamento deles, dizendo: pastor, o senhor não podia dizer que nós prometemos ser fiel um ao outro enquanto der certo? Eu disse: não vou fazer o casamento, porque o divórcio já está aí junto, no pacote. Daí dizendo: mas pastor, mas e se não der certo? Mas qual é a nossa experiência? Claro, você acha que eu e eu não brigamos? Mas tá. Não é? Alemão teimoso. O problema do alemão teimoso não é de dar razão, de reconhecer o erro, é de dar razão para a mulher. Não é? Não, isso, mas é a nossa natureza. Então, se a gente percebe, essa tendência é a tendência do mundo. Ou eu nado contra essa correnteza e luto pelo meu relacionamento, e me submeto à palavra de Deus que diz, sujeitai-vos uns aos outros.
O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele gasta o capítulo inteiro, também de novo 7 versículos com os homens, só 3 com as mulheres. Porque o propósito de Deus, ele tem um propósito com o nosso casamento. Com todas as dificuldades que temos, ele tem um propósito, ele quer que nós vençamos essas dificuldades. Então, sem amor pela família, quando esse valor é tirado de nós, quando nos permitimos, a correnteza nos leva de arrasto. E isso é sinal do fim dos tempos. E de novo, tu percebes como essa realidade, ela nos afeta. E como nós precisamos ser vigilantes e nadar contra essa correnteza. Não é? Não fazendo de conta que nós não temos problemas. Não. Admitindo que temos problemas e permitindo que Deus nos ajude em nossas dificuldades. Porque o maravilhoso da família que se coloca debaixo de Deus é que ele tem alguém que manda nela. Né? Essa briga de o marido manda a mulher, manda isso, é briga depois da queda de Adão e Eva. Mas onde Deus é o Senhor da vida, a pergunta-chave é: Deus, Senhor, o que tu queres de nós? O que tu queres que eu faça? E isso muda o cenário. Então você percebe como o mundo, a maneira como o mundo vive, como isso interfere e como isso quer interferir no nosso caráter. E quando o apóstolo Paulo chama a atenção para o Timóteo, ele diz: não, tu perceba como isso afeta a você. Como essa realidade que no mundo é normal, como ela é algo que nos ameaça. Amantes dos prazeres, uma outra expressão que o apóstolo Paulo usa. Claro, isso afeta o convívio. Mas eu tenho que me sentir bem. Vou contar para vocês uma história de um homem, não tem nada a ver com casamento e coisa, mas com um homem, era um inglês, não lembro do nome dele, mas ele lá em 1957, 58, ele juntou o dinheiro para escalar a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. E quando eles, porque chegaram no Monte Everest, o meu filho Marcos esteve até no acampamento 1, que fica a 5.000 metros de altitude, mas daí sobe mais 2.000 metros e uns quebrados, 800, uma coisa assim. São mais 4 acampamentos. Quando ele chegou no 4º acampamento, que tinha que subir mais 500 metros, ele viu que eles não tinham oxigênio que chega. Ele era o melhor montanhista da época. E ele era o chefe da expedição, e ele era o cara mais capaz, que financiou tudo. Ele disse: se eu quiser ir, aí os outros vão reclamar. Então ele escolheu o segundo melhor montanhista e escolheu mais um cara lá do Nepal e disse: vocês dois sobem. Como ele abriu mão, não é? Os outros dois levaram a fama. Ele ficou esquecido. Quando ele morreu, alguém lembrou que ele tinha financiado tudo e que ele desistiu. Para mim, esse homem foi um exemplo muito maior do que os que subiram a montanha. Porque ele abriu mão do prazer de ter fama mundial, ele abriu mão para o projeto funcionar. Mas a natureza do mundo é o inverso. Não é? É justamente quando a gente busca o seu prazer é que a gente destrói os relacionamentos familiares. Então o apóstolo Paulo diz: o mundo funciona de prazer. E é muito interessante, né? Tem um filósofo em São Paulo que é um homem, não é um homem de fé, mas ele disse que os melhores alunos dele são os evangélicos. Perguntando para ele por quê? Porque eles não vêm com ressaca de domingo. O mundo dos prazeres é tão forte que as empresas contam que na segunda-feira vão ser produzidos produtos com defeito. Eles têm que duplicar os controles por causa dos erros, por causa das festas do fim de semana. E o apóstolo Paulo continua: os que têm aparência de piedade.
É uma tentação antiga, né? De fazer de conta que a gente é cristão. Mas no miúdo do dia a dia, isso não é real. Eu não lembro se vocês lembram do pastor Werner Honzalek, que pregou algumas vezes aqui em Tuporanga, lá nos anos 80. Ele veio uma ou duas vezes para cá. E quando ele, depois de 1990, ele veio mais algumas vezes e deu aulas na escola, e um dia ele me disse: Martin, tu és ainda o único pastor que me convida para morar na tua casa, porque os outros todos agora me põem nos hotéis. Ele disse: tu sabe por quê? Eu digo: não tenho ideia. Ele disse: mas o que tu fez na casa dos outros pastores, assim, que agora te despacham para o hotel quando tu vens pregar na igreja deles? Bom, para um eu perguntei se a maneira como ele estava tratando o filho, se isso de fato combinava com aquilo que ele ensinava na igreja. Ser pastor não é garantia que a gente vive segundo o Evangelho. Então, a aparência de piedade é uma velha máscara que o diabo sempre usou. E é uma tentação que aumenta na medida em que o final dos tempos chega. Aí, uns 30 anos atrás, se contava aquela história que no Carnaval, no Rio de Janeiro, tinha uma pequena igreja onde o pessoal estava tendo um culto. E passou um cara fantasiado de diabo lá de fora, e numa trovoada pegou uma chuva muito forte, ele parou na porta da igreja, e aí apagou a luz. E quando viram aquele homem lá, foi um Deus nos acuda, porque o diabo em pessoa apareceu lá. O mundo não é assim. Nós precisamos perceber isso. A fé exige. Eu tenho amigos. Em 2009 eu tive 3 meses na Irlanda, estudei com pastores da África e da Indonésia, e esses pastores da África são de 2 países onde, no norte dos países, os cristãos são perseguidos, onde todo dia morrem 10, 20 cristãos assassinados. Vocês talvez ouviram, no norte da Nigéria, né? Sequestram classes inteiras de meninas porque eles estão na escola, não podem estar na escola, né? Então eles têm escolas cristãs naquelas bandas. E a vivência de fé paga com preço de sangue. Nós nem podemos ter ideia do que é isso, porque se alguém já faz uma piadinha sobre a fé cristã, numa roda aí, na cidade, no comércio, a gente tira o que tem de campo. A gente não tem coragem de pingar fogo. Então, o risco de a gente ter um verniz cristão é uma coisa real, não é assim que é coisa dos outros, não. Isso nos afeta. E por fim, o apóstolo Paulo, quando ele fala das mulheres, ele fala da instabilidade. A gente diz que uma bandeira ao vento, ela sempre aponta para o lado que o vento sopra. Né? Se o vento vem do leste, ela aponta para o oeste. Se ela vem do norte, ela aponta para o sul. E vai mudando de acordo com o vento. Eu não sei se você, quem é mais velho, quem sabe percebe isso, né? Quando eu olho na minha roda, assim, de pessoas que eu conheço há 40, 50, 70 anos, 60 anos, eu vejo muita gente que mudou de opinião 10 vezes. Nas coisas essenciais da vida. Não é sobre se planta cebola a 30 centímetros de distância ou a 40 centímetros, mas nas coisas essenciais da vida. Então, isso é marca do mundo. E o apóstolo Paulo adverte o Timóteo e adverte a nós para dizer assim: você precisa ser vigilante para que essa realidade não invada o teu coração. Quer dizer, os tempos terríveis, o primeiro estrago que fazem é no nosso coração, no nosso caráter, no nosso modo de ser. E isso requer vigilância, requer atenção, percepção.
como o mundo à minha volta está moldando o meu caráter. Ou eu estou retratando de fato o que Deus fez na minha vida para fora. E é interessante. As pessoas do mundo sabem como um cristão deve viver. Muito mais do que a gente às vezes imagina. E aí quando eles percebem que a gente de fato vive de acordo com aquilo que a gente crê, eles começam a levar a gente a sério. Então, na medida em que eu sou vigilante, que eu me vigio em relação ao modo de pensar do mundo, para que ele não me invada, na verdade, a minha vida passa a dar um testemunho que as pessoas de fora entendem. Lá em Novo Hamburgo, muitos anos atrás, sabe, os exemplos que eu tenho são tudo, a maioria de muitos anos atrás, porque eu já estou meio velho, né? Mas um caixa do Banco do Brasil, né? Nessas trocas de cruz credo para cruzado, né? Os mais velhos lembram do que eu estou falando. Ele se enganou de dar o dinheiro. E ele deu o que hoje seriam uns 3.000, 4.000 reais a mais do que devia. Bom, como era uma pilha de dinheiro, o homem não contou na hora, assim na frente do bar. Mas ele foi no canto lá, contou e disse: moço, você me deu dinheiro demais. E ele disse: não, meu senhor, o senhor está enganado, pode contar em casa de novo que está certo. O homem foi para casa, contou de novo, ele deixou um bilhete com o endereço. Foi em casa, contou de novo, já separou o que tinha demais, né? E de noite aquele homem, aquele caixa do Banco apareceu na casa lá e disse: de fato faltou na minha caixa, quanto é que sobrou para o senhor? Era exatamente o valor. Ele disse: não, está aqui, separa. Aí esse caixa perguntou: mas por que o senhor fez isso? Para ele, isso era uma prova de que tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Porque a natureza normal em terras brasileiras é que o cara não se diz, e como é que o cara vai saber para quem deu troco a mais? Esses dias eu escutei um testemunho muito bonito. Uma ex-aluna nossa da FATER, ela morava na Bahia, em Salvador, e veio de muda. O marido já veio 2 meses antes e morou lá em casa, no nosso abrigo lá de estudantes. E ela veio depois, e ela veio agora, então eles foram procurar uma casa. E acharam uma casa, uns 200 metros lá do CP. Eu perguntei: como você conseguisse alugar essa casa? Ela só disse assim para a mulher: olha, eu não tenho fiador, né? Mas eu fui aluna lá no CPM. A mulher disse: não, para aluno do CPM eu alugo sem fiador e só no fio de bigode. Isso não existe em Curitiba. Mas essa mulher, por quê? Porque 3 vizinhos alugaram casas para alunos da FATER, e o pessoal viu e disse: olha, esses não dão problema, não tem bebedeira, não tem confusão, paga em dia. Assim, de repente, o modo de vida. Então, se nós permitimos que o Evangelho molde o nosso caráter e molde ele de indiferença ao mundo, então as pessoas levam a sério. Aí tem uma coisa para ver. Eu tenho uma vizinha, já é bem idosa, está cega hoje, não caminha mais para fora de casa, mas uns 7, 8 anos atrás ela estava bem em forma. Ainda eu de manhã fui comprar pãozinho na padaria, tinha que subir o morro lá em casa, e ela também saiu de casa e nós subimos juntos. E essa mulher estava cantarolando, né? Eu digo: por que a senhora está tão feliz? Ele disse: pastor, o meu velho hoje faz 1 ano que ele parou de beber. Aí ela contou, 50 anos, né? Saturou o marido bebum e coisa assim. Mas ela estava radiante, essa mulher parecia assim, casada. E daí eu disse: mas que coisa maravilhosa. E daí eu disse assim, ela disse assim: lamentavelmente as minhas filhas não tiveram essa paciência, todas elas se divorciaram. Mas na velha mãe eles tiveram um exemplo, que vale a pena ser fiel,
que vale a pena carregar o fardo. Vale a pena permitir que Deus molde o nosso caráter para que Ele ajude o outro a vencer os seus problemas. Eu tenho muito respeito por essa Adeline. Claro, eu sei que ela passou por dificuldades. Mas é assim que Deus age. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala dos tempos terríveis que vêm, ele nos chama a atenção para olhar para o nosso caráter e olhar e pedir para que Deus possa trabalhar e moldar o nosso caráter em diferença ao do mundo. E aí na maneira que Ele trabalha o nosso caráter, as pessoas vão ver na nossa vida a diferença que Deus faz. Bom, mas por que nós devemos fazer isso? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, 16, ele diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, Deus quer fazer, Deus insiste em trabalhar o nosso caráter, porque pelo Espírito Santo Ele quer habitar em nós. E onde seu Espírito Santo habita, Ele precisa transformar o ambiente. Ele precisa enfrentar as trevas que há dentro de nosso coração. Ele precisa enfrentar nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa inclinação para o prazer. E nos trabalhar nesse. E isso é a obra dele. Então, o motivo pelo qual Deus quer isso, por quê? Porque Ele quer habitar, e Ele faz isso para nos preparar para a sua eternidade. Bom, daí a gente pergunta, mas como é que a gente vai fazer isso? Como isso é? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício o seu corpo, em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o propósito de Deus nesses tempos finais que nós vivemos é que nós nademos contra a correnteza. Isso você pode aprender de qualquer peixe. O peixe que se deixa de levar pela correnteza está morto. O peixe são, você põe na correnteza, ele vai nadar contra a correnteza. O cristão que é são, que segue o Evangelho, vai nadar contra a correnteza do mundo, contra o modo de pensar do mundo. E isso é importante. E agora a gente pergunta, mas como eu devo fazer isso? E o apóstolo Paulo dá mais 2 conselhos. Eu pediria que alguém nos lesse agora de 2 Timóteo 3, os versículos 10 a 13. Alguém se prontifica? 3. São 4 versículos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Agora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como é que nós aprendemos a viver nesse nadar contra a correnteza? Nesse não se amoldar ao mundo? O apóstolo Paulo diz: Timóteo, olha para o exemplo que eu te dei. Quer dizer, nós precisamos de exemplos para a nossa caminhada de fé. E aí uma pergunta importante que nós precisamos nos fazer é: quais são os nossos exemplos de fé?
Se eu olho para mim, eu tenho alguns exemplos mais próximos, né? Para mim, meu pai e minha mãe foram exemplos muito fortes. Especialmente meu pai, porque foi uns quase 30 anos a mais a minha mãe, né? Mas foi, sem dúvida, foi um aprendizado. Mas na jornada da vida, Deus coloca outros exemplos no caminho da gente. Exemplos de fidelidade, de obediência, de consagração. Então, aprender a olhar para os exemplos que Deus coloca no nosso caminho. Eu tenho que dizer, eu uma vez vi uma criança orar e eu fiquei profundamente impactado por aquela oração. De uma criança de 5, 6 anos. Eu guardo ela no coração como um exemplo para mim. Então, nós não estamos nesse caminho sozinhos. Não, já houve pessoas que caminharam na nossa frente. Algumas pessoas eu nunca conheci, que são um exemplo para mim, nunca conheci de vida. Não é? Eu li uma vez uma breve história de um professor na Alemanha que foi morto por Hitler, amando de Hitler, de uma maneira bem cruel. Ele foi colocado num trem ligado. Esse trem circulava na Alemanha no inverno até as pessoas congelarem, daí os que morriam congelados eram jogados fora do vagão, né? E ele simplesmente, porque ele disse, ele era professor de geografia, ele disse na aula que um cristão deve amar o inimigo. Daí uma menina levantou e disse, mas o Hitler disse que nós temos que odiar os ingleses. E o professor disse, o que o Hitler disse não importa o que Jesus disse. E por causa dessa frase, foi preso na manhã seguinte, posto nesse trem e levado até congelado e morto. Para mim, um testemunho simples, né? Não foi uma coisa sofisticada que ele disse, uma coisa bem simples. Mas estava disposto a pagar pela vida com isso. Né? Então, pense uma vez você, quais são os exemplos que eu sigo? Na carta aos Hebreus, diz assim, olhem para o final da jornada dos mestres de vocês. Porque se o final da jornada não foi bom, aí tinha uma coisa errada no começo. Não é? Então, assim, os mais velhos lembram do pastor Waldo Schultz, né? Eu visitei ele um ano antes dele falecer ainda. Né? Foi uma visita preciosa. E ele, nos últimos 20 anos, praticamente passou a metade do tempo deitado, tão frágil que ele estava. Mas nas horas que ele estava de pé, ele chegava a ter grupo de estudo bíblico de 30 pessoas no porão da casa dele. E vinham de ônibus, uma cidade vizinha, para ter estudo bíblico com o Waldo. Uma coisa que me impressiona, né? Quando eu fui visitar ele, já estava cego, e para ele ouvir um livro, ele tinha que ouvir ele, né? Então, numa gravação de um livro, ele estava ouvindo um livro. Ele disse para Martin, quem é o cara que escreveu esse livro? Eu não conseguia adivinhar, mas depois ele me disse. Nós temos exemplos na fé. Não estou dizendo pastores, não, pode ser. Não, de repente, uma pessoa que viveu em obediência, agiu em obediência ao Senhor. Deus coloca exemplos na nossa vida e nós temos que perceber isso. E aprender. E essa é uma das funções também da vida em comunidade, de a gente ajudar um ao outro, justamente nesse processo de discípulo. Mas como é que eu distingo os exemplos? Como é que eu distingo o que exemplo seguir e o que não é exemplo? Por isso o apóstolo Paulo termina com a parte mais conhecida desse capítulo, que são os versículos 14 a 17. Alguém lê para nós os versículos 14 a 17 do capítulo 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exemplo é aquela pessoa que vive, que se deixa moldar pelo padrão da palavra de Deus. O gabarito pelo qual nós temos que avaliar se um exemplo é realmente um exemplo a ser seguido é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não se dá conta que o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino e para a demonstração e para o nosso aprendizado nesse contexto. Quer dizer, ele fala da autoridade da palavra de Deus justamente em relação à transformação do nosso caráter e em função dos exemplos que nós devemos seguir. Então, o critério pelo qual nós distinguimos o que é exemplo e o que não é exemplo é a palavra de Deus. Ela é o critério que nos ajuda a discernir e perceber e entender as coisas. Então tem uma conexão entre a necessidade do nosso caráter de ser moldado contra a correnteza e a força do mundo que nos envolve. O exemplo que nós seguimos e a palavra de Deus que nós estudamos. Por assim dizer, o exemplo que Deus coloca diante dos olhos é a palavra de Deus na prática. Porque se a gente não conectar a palavra de Deus como um exemplo, ela se torna teórica. A gente sabe na teoria, mas a gente não sabe como traduzir ela para a prática. Então, nesse processo, a palavra de Deus é o critério e o exemplo nos ajuda a traduzir isso para o nosso dia a dia. Não é? E no processo da vida, nós vivemos sempre situações diferentes e múltiplas. Então, nesse conjunto, nessa diversidade, Deus vai colocando exemplos na nossa vida e nós precisamos discernir eles pela palavra e aplicar eles ao nosso caráter. E dessa forma nós estamos prevenidos, estamos preparados para os últimos tempos. E na medida que Deus trabalha o nosso caráter e nos faz com que nós não fiquemos amoldados, que nós não fiquemos igual ao mundo, Ele nos capacita para ser testemunhas vivas no ambiente que vivemos. No domingo passado eu ouvi um pregador alemão pela internet. Ele mencionou uma coisa interessante. Ele disse que as pessoas que vêm da Índia e de qualquer canto do mundo para a Alemanha, eles ficam admirados que a Alemanha foi o país da reforma. Porque se você quer ver igrejas vazias, vá para a Alemanha. Tem um jovem pastor aí, a esposa foi pastora, acho que em Birama há um tempo, em Pomerode no último tempo. Eles foram para um tempo trabalhar como pastores na Alemanha. As fotos que ele posta no Facebook, só é ele e a mulher na frente do altar, ou no púlpito, nenhuma foto da comunidade. Porque deve ter 2, 3 gatos pingados na igreja. Se tiver menos que 2, ele não precisa dar o culto. Então, o que aconteceu? É um país onde a palavra de Deus, assim, foi pelo ralo. Foi pelo ralo. Não é? E ninguém se engane. Essa tendência, ela vem muito forte por todo mundo cristão. Não é? Então, o que acontece? Você se amolda. Você nota isso. Os cartões de Natal ainda falam de Jesus? Não, falam de boas festas. Não é? Falar de Jesus no Natal, isso é só... Né? Ou dizer... Eu acho que o culto de Natal mais interessante que eu vivenciei, os jovens lá de Tuporanga de Curitiba fizeram no Natal. Uma moça foi no púlpito ler a história de Natal e ele sempre interrompia a leitura
e um grupo de jovens cantava os jingles das lojas de Natal. E os jingles assim, de propaganda de Natal, né? Falavam qualquer bobagem, menos do Natal. Então, eu lembro que na minha frente tinha sentado uma senhora e disse: ai, Jesus, o que estão fazendo no culto de Natal na minha igreja? Porque os jingles não tinham nada a ver com a história do Natal, era um contraste. E a moça, quando ela terminou a leitura bíblica e cantaram o último jingle, ela perguntou assim: se os jingles de Natal são coisa tão horrorosa e tão contra a palavra de Deus, por que vocês fizeram as compras de Natal de vocês nessas lojas? Por que você não foi nessa loja e dizer: não vou fazer compra com vocês, porque vocês fizeram um jingle que realmente nega o que é o Natal, então com vocês não compram nada. Olha, todo mundo saiu da orelha abaixo. Né? Mas aí você percebe como o mundo avança em cima de nós. E muitas vezes nós não percebemos, é por isso que Paulo chama a atenção de Tiago. Então, nós vamos levar hoje à noite 3 coisas para casa. Em primeiro lugar, os tempos terríveis afetam o nosso caráter. E se nós não formos vigilantes, nós vamos nos deixar influenciar por ele. Então você pega aquela listinha lá do capítulo 3 e olha de novo assim, em que parte dessas listas aqui me pega mais no corpo. Né? Porque nós somos igual, né? Um pega mais na vaidade, outra mais pega no fingimento, outra mais pega no egoísmo. Cada um olha para si, olha nesse espelho e diga assim: aqui, Deus, tu precisas trabalhar no meu coração. Em segundo lugar, nós vamos levar para casa e nos perguntar: quais são os meus exemplos? Que exemplos eu olho? Assim, né? Com o meu câncer voltando, meus olhos ficando cada vez piores, eu sou obrigado a pensar assim: como vão ser como eu me preparo para ser cego, ou quem sabe como minha irmã, né, que está morrendo de câncer lá na Alemanha, o mesmo câncer que eu tenho, né, os tratamentos não fazem mais efeito. Eu vou ser tão sereno no coração como ela? Eu preciso pensar sobre essas coisas, eu preciso dizer, essas coisas precisam estar clareadas no coração antes que elas venham. E em terceiro lugar, eu permito que a palavra de Deus, que a Bíblia seja o que define para mim o que é certo e errado. Ou eu dou ouvidos para aqueles que dizem: não, tão bem, assim como está na Bíblia, não é, que chamam o que é luz de trevas e o que é trevas chamam de luz. Não é? E isso são perguntas essenciais dos tempos em que vivemos. Amanhã à noite nós vamos continuar tratando dos grandes sinais dos tempos, mas eu não comecei com esse tema grande. Primeiro pegar esse aqui onde o apóstolo Paulo pega, né, para nós termos uma sequência. Se tu já queres ler adiantado, podes ler Marcos capítulo 13, o capítulo todo. Eu quero orar com vocês. Curvamos nossas cabeças. Oh Deus amado, eu quero te agradecer que o apóstolo Paulo traduziu e explicou tão claramente o que significa estar preparado para os tempos terríveis. Senhor, nós vivemos cercados por um mundo que chama o certo de errado e o errado de certo. E tu sabes, Senhor, como isso chega perto do nosso caráter, como nós sempre de novo nos sentimos tentados a nos deixar levar pela correnteza. Trabalha o nosso caráter nas coisas pequenas, no detalhe. Tu conheces o nosso coração, a nossa alma. Tu sabes para que lado eu tendo a deslizar. Senhor, eu quero te agradecer que tu colocas exemplos reais de obediência no nosso caminho. Permita que eu veja os exemplos certos. Permita que eu aprenda daqueles que tu colocastes no caminho a ti, diante de mim. Seja um exemplo simples, seja uma coisa bem sublime. E que tua palavra seja o critério pelo qual eu reconheço o que vem de ti e o que não vem de ti. Obrigado, Senhor.
por tua palavra, que ela continua a ensinar. Que ela continua a ensinar o que é certo e errado, que ela continua a ensinar o que é em cima e embaixo. E obrigado, Senhor, que tua palavra é tão rica, tão ampla, que não há situação de vida em que ela não ponha luz no nosso caminho. Obrigado, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés. Eu te agradeço pelo tempo que tu nos deste hoje à noite, de ouvir tua palavra, de meditar sobre ela. E peço, Senhor, que nós levemos para casa esse desafio de repensar a nossa vida e colocá-la na tua presença. Quero pedir pelo nosso país, ó Senhor, pelas tantas pessoas que vivem desnorteadas. Conceda que nós possamos ser instrumentos da tua verdade com o nosso modo de viver. Que as pessoas percebam que tu és quem molda o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos mais um hino. De Jesus, o Rei dos Reis, breve